Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod Leitura, aqui colocando em prática as gravações, né, da Lei Aldir Blanc, da chamada da Prefeitura de Serrolândia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra Tudo é Rio e trouxemos aqui como convidadas Urânia Maia e Amanda Miranda, que vamos falar um pouco sobre a obra. Sejam muito bem-vindas, podem se apresentar. Obrigada. Boa tarde, né? Bom dia também a quem vai nos escutar. A gente vai falar um pouco sobre esse texto tão importante, esse texto que está bem alta também. Eu sou estudante de Direito, sou aqui de Serrolândia e a gente também está participamos hoje dessa oficina voltadas para o Pod Leitura, né? Para aprender um pouco mais sobre podcast e aqui a gente está pondo em prática o nosso aprendizado. Bem, me chamo Urânia, sou estudante de Letras Vernáculas na UNEB Jacobina e decidimos hoje falar um pouco sobre Tudo é Rio, porque é um tema que está em alta e trata de situações corriqueiras no cotidiano de várias mulheres. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a obra e as meninas vão, né, se aprofundar um pouco mais em relação a isso. Mas é uma obra agora que foi, se eu não me engano, ano passado foi best-seller em vendas. Muita gente falando sobre o livro, as meninas já leram, acho que só a Amanda que não leu ainda, né, a obra. E é um livro que tem sido muito falado justamente por abordar assuntos cotidianos, como violência doméstica, casamento, dentre outras coisas. As meninas vão aprofundar um pouquinho mais. E como o Dai já deixou bem claro, eu não fiz a leitura do livro ainda, o que inclusive eu achei como um ponto positivo hoje, porque o esboço que foi feito por elas, né, o resumo que foi feito, a pesquisa que a gente fez também para trazer essas informações para vocês, me despertou mais interesse e mais curiosidade para conhecer essa obra. O que é que a gente vai trazer para vocês nesse momento, nesse momento aqui de apresentação da obra? Primeiro, a autora. A gente destacar que é uma autora brasileira, uma autora mineira, que percorreu aí uma estrada, né, um percurso longo para chegar aqui a ter sua obra reconhecida nacionalmente e está aí tão famosa nas redes sociais, nos Instagrams. Vale lembrar que esse texto dela, ela publicou, deixa-me ter certeza aqui para passar a informação 2014. Certinha, 2014, e só, então, 10 anos depois é que esse texto ficou reconhecido. A obra é bem atual, vou deixar Urânia falar um pouco mais sobre as personagens, um pouco mais sobre a história, né? Para que a gente se ambiente e consiga ver esses pontos de que Dai já explicou um pouco, desse contexto feminino, sobre esse contexto da literatura feminina. A gente ainda está em março, né, a discussão sobre a questão do universo feminino, sobre o Dia Internacional da Mulher, ainda está em alta, mas a gente sabe que essa discussão ela é válida para o ano inteiro, né? É um aprendizado constante. Aí vou passar a palavra para a Urânia falar um pouco sobre o contexto da obra. O livro, ele trata da vida de romance de Dalva, seu esposo Venâncio e Lucy, que é uma prostituta. E aí, o livro ele trata justamente dessa questão que Venâncio, ele é um homem muito ciumento, ele é um homem muito possessivo e ele sente muitos ciúmes de Dalva desde o namoro deles, que eles começaram a namorar na adolescência. E aí, o livro, ele foge totalmente daquela linguagem canônica, é uma linguagem bem atual, bem contemporânea. E Carla Madeira, ela usa bastante uma linguagem bem aberta. Tem palavrões, sim, mas é uma linguagem bem aberta e fácil de compreender. Nisso, Dalva, ela se casa com Venâncio. E aí, eles têm um filho. E Venâncio, ele começa a ter ciúmes da maternidade, né? A questão que Dalva, ela tem o amor materno pelo filho. E ele começa a ter ciúmes dessa maternidade de Dalva com o filho. E aí ocorre uma situação no livro, que eu não vou falar qual é, pra vocês lerem depois e ficarem chocados. Que é bem babado. E aí vai desenrolar. Com isso, Venâncio, ele começa a frequentar a casa de prostituição. E aí é onde Lucy trabalha. E Lucy, ela não trabalha por necessidade. Ela trabalha por gostar. Ela gosta da profissão dela.
E ela começa a se incomodar pela rejeição que Venâncio tem por ela. Porque Venâncio, ele fica com todas as mulheres da casa e ele se recusa a ficar com Lucy. E nisso, Lucy, ela começa a aprontar, ela começa a chamar a atenção de Venâncio. Ela pinta e borda no livro com Venâncio e com Dalva. E Venâncio, ele começa, né, ele recusa, ele rejeita Lucy sempre. Vale lembrar, né, Nana, falar um pouco sobre o que seria essa zona, né, que ela chama de zona. Sim, ela que chama, no livro ela chama de zona, que a gente conhece como cabaré, brega. Isso, para o pessoal se contextualizar também e ver que é um tema corriqueiro, né? Sim. Algo próximo da nossa Dalva, cultura. ela sofre muito a violência, né? Tanto a violência doméstica quanto a violência psicológica da parte de Venâncio. E eu vejo também que é a questão de patriarcado também. E eu vejo como uma crítica, eu não vejo que a autora ela romantiza a questão da violência, eu vejo como uma crítica por ser uma situação corriqueira na vida de muitas mulheres. É uma coisa muito interessante, como o Urânia já apresentou os personagens, né? Que eu até conversei com as meninas quando a gente estava produzindo, que a autora, ela conta a vida de cada um dos protagonistas, que eu achei um diferencial dentre as obras, principalmente nas obras atuais, né? Normalmente os autores apresentam os personagens, mas nem sempre abordam a história de vida daqueles personagens. Então, foi uma coisa que deixou, assim, para os leitores a compreensão do porquê que o personagem age daquela forma. Então, na parte de Venâncio mesmo, conta, né, que ele tem crises de ciúmes, que ele é ciumento desde a adolescência. Então, a gente vai conhecer a infância de Venâncio, a infância de Dalva, por que eles agem dessa forma, inclusive a infância de Lucy, que eu acredito que as meninas vão falar, né? Então, é uma coisa, um diferencial, assim, dentre as obras atuais, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Isso. Então, a gente também pode pensar, situar essa literatura, principalmente essa escrita, como uma escrita feminina, né? Uma escrita mais do ponto de vista de ruptura, certo, né? De mulheres que escrevem, põem seu ponto de vista, traz essas personagens femininas também para a obra, personagens centrais, esses romances também mais atuais do ponto de vista de não terem necessariamente finais felizes ou de histórias felizes, histórias mais romantizadas, mas sim histórias que se aproximam à realidade do cotidiano das mulheres brasileiras, né? Muitas mulheres que vivenciam o cotidiano do lar, o dia a dia da casa, né? Do cuidado doméstico. Também esse contexto da prostituição, que a gente sabe que sempre existiu e desde que o mundo é mundo, na verdade, existiu e sempre vai existir. Só que a autora, pela leitura, né? Pelas pesquisas que fizemos, mostra que em nenhum momento a personagem se incomoda com isso, né? Muito pelo contrário. Ali é um lugar... Né? Lucy. Isso, Dalva. Dalva é a esposa. Lucy, a moça que é prostituta, mas ela não se sente humilhada, não se sente inferiorizada, não se envergonha disso, muito pelo contrário, né? Ela faz disso uma forma de trabalho e utiliza diversas nuances para poder conquistar esses homens, né? Com quem ela se relaciona. Mais algum? E essa questão de Lucy, no livro, como Dais falou, a Carla, ela conta a história de cada personagem. Lucy, ela foi basicamente assim, mimada, né, pelos pais, os pais não sabiam dizer não pra ela. E aí, quando ela vai morar com os tios, aí que ela começa, né, ela vai pra outra cidade, aí ela tem caso com alguns homens dessa cidade e bem adolescente, bem jovem. Depois ela é expulsa e ela vai morar lá na zona, na casa de prostituição. E é uma das prostitutas mais desejadas. Então ela quer tudo que ela consegue, ela quer. Até o momento que Venâncio não quer ela. Então a rejeição, ela não aceita a rejeição porque é algo que ela tem desde pequena. Desde criança. Ou seja, não foi a pessoa que nunca ouviu não, né? Não sabe lidar. Que não lida muito bem com a rejeição, no caso. O que é que a gente pode pegar também para pensar, refletir a partir dessa leitura, né? A partir dessa obra, dessa apresentação que a gente fez? Dai, Urânia já falaram um pouco sobre o debate
como eu disse também, que é constante, é atual e vai continuar sendo por um tempo, acerca da violência doméstica, acerca da violência psicológica, a violência de gênero, que a gente sabe, porque nós temos personagens centrais do livro que são postas ali e que são violentadas, né, psicologicamente, fisicamente. Tem esse debate sobre o corpo feminino também, essa questão da erotização, de como a mulher, de como se utiliza desse corpo da mulher, né? Como a própria personagem Lucy faz para ganhar dinheiro, né? Como uma força de trabalho, né? E como esse trabalho reflete e reverbera, influencia no comportamento masculino, né? Que de certo modo dita um comportamento. Desculpa te interromper, Não, só uma tranquilo. observação. Que, inclusive, é um fato muito curioso Venâncio não desejar ela. Justamente Sim. porque todos os homens, teoricamente, culturalmente, na verdade, é de se esperar que ele iria desejar ela. Sim. Justamente por ter o corpo da mulher como um objeto, culturalmente falando, né? Isso. Então, já é uma coisa que causa um impacto na história e um impacto também no pensamento da análise da realidade. Porque isso não acontece, né? Sim. Mais um tema também que a gente discutiu um pouco ali acerca da depressão, né? A depressão Sim. que ela surge em função de um luto, que nós não vamos entrar no mérito desse luto agora, porque senão vamos dar spoiler e não queremos isso. Mas esse luto que modifica a questão do casamento, que também é um tema debatido, essas relações interpessoais entre as personagens, entre os cônjuges, e como essa relação é desafiadora por si só, né? A gente sabe que o matrimônio é desafiador para os cônjuges, mas no contexto do livro, essa relação pós-luto, ela também fica ainda mais complexa, né? E altera totalmente a conjuntura daquela família. Então, a gente vê que é uma obra muito vasta, uma obra polissêmica, como a gente fala, né? Cheia de muitos sentidos. Creio que vale muito a pena o ouvinte, né, que está aí em sua casa, que está em outros espaços, que está nos acompanhando, vale muito a pena ler. Pelo que vimos também, um texto curto, né? Sim, uma leitura rápida, né? Uma leitura fácil de ler, isso é importante a gente frisar também. E creio que vale muito a pena. Eu mesmo estou curiosa para fazer a leitura integral desse texto. Creio que vai agregar muito conhecimento, formação, né, política, formação social. A gente sabe que isso é de extrema importância para a nossa formação humana, né? Vocês têm mais algo para acrescentar? É uma coisa que a gente pontuou, o porquê do nome, Isso, né? Era o próximo tópico nosso, mas... Achei que já tínhamos esquecido. Não nos esquecemos. Pode ficar à vontade. Não, o que eu queria pontuar mesmo foi esse diferencial que eu achei a respeito do texto mesmo, da história, que eu não vejo tanto isso, pelo menos não nos livros que eu leio, né, atualmente. Então, eu acho que é um ponto interessante, uma coisa diferente. Não sei se nos livros que vocês estão lendo, ela aborda dessa forma. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção em torno da leitura mesmo. Porque outros temas como violência doméstica, violência psicológica, debates do casamento, já são temas que já são abordados. Sim. Exceto a parte da prostituição. Não é uma coisa tão falada, né? E assim, o que me chamou mais atenção foi isso. Verdade. Essa questão da prostituição, porque muito tem se debatido a questão da violência de gênero também, né? Essas questões de gênero e tudo mais. Todo esse debate voltado para o corpo feminino. E realmente é diferente, causa aquele estranhamento que a gente fala. Urânia vai saber que é estudante de literatura, que é algo que a literatura nos proporciona. Urânia, se quiser também aprofundar. Mas esse estranhamento de nos causar aquele choque. Mas, mesmo assim, uma leitura que vale a pena, porque, como a gente viu alguns temas aqui, né? Mas que existem muitos outros. De repente, você que está em casa escuta e traz novas perspectivas e novas possibilidades de debate. Sobre o título, né, do livro, Tudo é Rio, ela deixa, assim, explícito, mas não, assim, tão explícito. Você vai lendo e você vai entendendo porque Tudo é Rio. Ele trabalha a questão da dor, da traição, a questão do luto, que a Amanda falou, e Dai também, de Dalva. Depois do ocorrido, ela realmente
ela não enxerga mais Venâncio. Venâncio dentro de casa não existe para ela. E ela se fechou muito. Realmente foi uma depressão. Lucy, até esse momento, ela não entendia, não sabia o porquê que Dalva agia daquela forma, que Dalva todo dia passava em frente à casa de prostituição, até ela ir procurar Venâncio. E ela entendeu por que Dalva estava agindo daquela forma. Outra reflexão importante é também acerca do nome, Tudo é Rio, né? O porquê é uma metáfora, pelo que nós discutimos, uma metáfora a essa questão do próprio funcionamento, entre aspas, né? Do rio, de como esse rio se comporta na natureza, né? A gente sabe o rio, ele vai, ele se renova, ele flui, ele tem seu próprio curso, mas a gente sabe que aquelas águas estão sempre se modificando. E é nessa mesma perspectiva que a história acontece, né? Trazendo ali para a personalidade essa metáfora, como o rio como uma possibilidade de renovação, né? Apesar das adversidades, aquele momento vai ser transitório, vai passar. Então, até usar as palavras de Urânia, que escreveu um artigo que estudou profundamente essa obra, né? Que essa obra traz metáforas relacionadas à água como fluxo da dor e da superação. Ou seja, o rio é nesse sentido, né? Ele chega trazendo aquela problemática, aquelas vivências até traumáticas das personagens, traz a dor, mas também aquelas mesmas águas, elas vão trazendo a superação. Se transformando, né? Isso, vão transformando, vão trazendo renovação para a vida dessas personagens. Eu, particularmente, estou curiosa para o final da obra, para a leitura, e espero que as pessoas que nos ouvem também se sintam aqui, depois desse relato, mais e a respeito, motivadas. A respeito do que você falou, né, no sentido de mudança, pela metáfora, né, do Tudo é Rio com a vida, mudanças na vida, no final tem várias reviravoltas, né? Então, assim, no início até o meio, ele conta o decorrer da história dos personagens e traz muito do sofrimento, né? E aí, no final, mesmo com todos os acontecimentos, o processo de luto e diversos outros processos de acontecimentos que citam no livro que a gente não falou, para não dar spoiler, né? No final, isso vai se encaixando de formas que, às vezes, a gente nem espera, né? Sim. Então, tem um plot aí também. O final, eu pelo menos não esperava. Eu imaginei uma coisa quando eu li, criei a expectativa do final, no final não foi o que eu pensei. Foi totalmente diferente o final. Foi o que mais me chocou, na verdade, foi o final. Eu não esperava Eu também não esperava. A questão também de Venâncio, que, óbvio, cada um tem a sua opinião. E aí eu conversando com outras amigas que leram, e a gente ficou, se justifica ou não o comportamento de Venâncio, se pelo que ele passou, né, na infância, porque Carla, ela conta a história de Venâncio, conta a história de Dalva, conta a história de Lucy, desde que eles eram adolescentes. Então aí fica o questionamento, se justifica o comportamento dele em relação à infância dele ou não. Justifica a gente repassar a agressividade Sim. que a gente aprendeu, né? A violência que a gente aprendeu, a gente deve passar ou a gente precisa reconhecer isso, aprender e tentar melhorar? Essa é uma questão realmente. Isso. E a gente também não vê o ciúme, né? Como algo normal. O ciúme doentio, como o caso de Venâncio, que a gente também debateu um pouco lá fora, que a autora deixa isso também claro na obra, que ele sempre teve ciúme da esposa, sempre teve ciúme de Dalva, desde quando namoravam. Então, às vezes vai dar, na minha percepção, não sei da de vocês, vai dar a impressão de que uma romantização disso, né? Para o leitor achar que é normal, ou a leitora achar que aquilo é normal. Mas eu vejo como uma crítica. Sim. Eu vejo como uma crítica de que a gente não pode normalizar certos comportamentos que muitas vezes são abusivos, são desrespeitosos com o corpo feminino, com a individualidade também, né? Da mulher ou do homem também. Tem mulheres que têm posturas tóxicas, mas no contexto do livro, né? Desse homem que é sempre colocado como ciumento, que abusa da esposa, né? Que é violento com a esposa. Sim. E que pratica coisas terríveis no livro. Então, a gente não pode... eu acho que o debate do livro é nesse sentido, né? De fazer a gente refletir um pouco sobre esses comportamentos, em que medida eles podem vir a prejudicar a nossa integridade, né? Nossa integridade física e também psíquica. Sim. Eu acho que isso é bem importante também deixar demarcado. As meninas têm mais alguma coisa para acrescentar em relação à obra? Pronto. Então, fica aqui o nosso convite a você, ouvinte, que também está nos assistindo, né?
a fazer a leitura integral da obra Tudo é Rio, de Carla Madeira. E eu acho que vai valer muito a pena. Como eu falei para as meninas, no meu caso, como é um livro best-seller, né, tá todo mundo falando desse livro. Eu fui ler com muita sede ao pote, me frustrei um pouquinho, mas é assim mesmo. Quando a gente cumpre quando a gente cria nossas próprias expectativas, é difícil suprir a respeito do que o outro está produzindo, né? Eu acho que isso também é muito interessante, que são coisas que são abordadas também no livro, né? Lucy tinha a expectativa de ser bem recebida por todos. E Venâncio, ele não recebeu ela bem. Ele não queria ela, na realidade, né? E como Urânia falou, ela não sabia lidar com essa rejeição, porque ela nunca tinha sido rejeitada. Então, já fiz um paralelo, né? Isso, link. Então, fica aí o nosso convite. Muito obrigada por vocês terem nos assistido. Muito obrigada também pela participação das meninas. Vou deixar elas se despedirem. E muito obrigada por você também estar nos assistindo. Agradecer mais uma vez as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Agradecer a Dai, a Elisiane também pela oportunidade. Parabenizar pela iniciativa do Pod Leitura, que é uma iniciativa enriquecedora. A gente sabe que, às vezes, falta às pessoas uma iniciativa, um empurrãozinho, como a gente fala, para que as pessoas iniciem a leitura, descubram seus dons, seus talentos, né? Suas vocações. Então, eu vejo que é um projeto riquíssimo. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gostei muito de leitura, sempre fui leitora. Agradecer também a Urânia por ter apresentado a obra para mim, que já tinha me falado antes. É um livro que eu quero fazer a leitura realmente para me imergir melhor nessas personagens, ver mais detalhes que, porventura, eu não tenha visto ainda nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem, que leiam o livro e que tenham aí, tirem suas próprias conclusões, façam suas próprias críticas. Sim. E compartilhem de preferência conosco, né? Que queremos produzir mais conhecimento acerca desse livro. Eu faço das palavras de Amanda as minhas também. E só leiam e contem se vocês ficaram chocadas também com o final, como eu fiquei. Estou ansiosa. É isso aí, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, gente.